Desta vez, venho compartilhar minha experiência paranormal, mais precisamente a minha e a da minha esposa. Esclareço que conto isso com muito respeito aos envolvidos. Minha esposa é uma fã do gênero de terror e sugeriu que compartilhássemos nossa história com a comunidade. Tudo aconteceu alguns anos atrás, quando estávamos viajando de carro durante a temporada de festas de fim de ano. Íamos passar o Natal e o Ano Novo com a família dela, que morava em outro município. A viagem começou bem. Apreciávamos as paisagens e a companhia um do outro, além de alguns lanches que compramos pelo caminho. Conversávamos e cantávamos enquanto viajávamos, até que escureceu e minha esposa adormeceu. Já passava da meia-noite e ela dormia, e eu ouvia música, tomando café para me manter acordado. Não havia muitos carros e a estrada estava bastante tranquila quando de repente vi algo ao longe. Alguém estava parado à beira da estrada, mas ainda estava muito longe para distinguir se era um homem ou uma mulher. Reduzi um pouco a velocidade e, ao me aproximar, percebi que era apenas uma criança, sim, uma criança de uns 7 anos, pequena de estatura, vestida de branco, fazendo um gesto com sua mão pequena, como se estivesse pedindo para eu parar. Imediatamente acordei minha esposa e contei o que estava acontecendo. Ela me pediu para parar ao ver que era uma criança sozinha. Então parei. De fato, era uma criança muito pequena, a qual não conseguíamos entender o que fazia ali, sozinha e sem se agasalhar, considerando o frio daquela noite. Minha esposa abaixou o vidro e perguntou carinhosamente se ele estava sozinho, onde estavam seus pais ou por que ele estava ali. No entanto, a criança não disse nada, apenas nos olhava com um olhar um tanto triste, como se estivesse pedindo para entrar no nosso carro. Minha esposa insistiu com as perguntas e depois olhava para mim, como se perguntasse com o olhar o que deveríamos fazer. O menino estava ali sozinho e não dizia uma única palavra. Não parecia estar com mais ninguém, pois naquela escura floresta não havia mais nada além de escuridão. Nesse momento, minha esposa e eu ouvimos ao longe a voz de um homem que gritava: "Deixem-no, não falem com ele." Minha esposa e eu viramos para trás e vimos um trator se aproximando lentamente. Percebemos que quem nos gritava era o senhor que estava dirigindo o trator. Quando virei meu corpo novamente para frente e olhei pela janela, percebi que o menino não estava mais lá. Eu contei isso à minha esposa, que, assustada, saiu do carro para procurá-lo. Ela chamava por ele várias vezes, mas a criança não apareceu mais. Finalmente, o senhor, já de idade avançada, chegou e parou ao nosso lado. Minha esposa só o olhava até que o senhor desceu do trator e veio até nós, dizendo que aquele menino não existia mais. Em algum momento ele existiu, mas já não estava vivo. Não deveríamos falar com ele. Minha esposa riu nervosamente, pensando que o senhor não estava mais em seus plenos sentidos, mas ele insistiu com seriedade. De repente, ele fez gestos para que eu saísse do carro e fôssemos com ele. Eu dizia à minha esposa para entrar no carro e irmos embora dali. Mas ela, por se tratar de uma criança, não ia ceder tão facilmente sem saber o que aconteceu com ele. Então ela me disse para descer, e é claro que a acompanhei, pois não a deixaria sozinha com aquele senhor. Ele nos levou por um pequeno caminho entre as árvores até chegarmos a algo que parecia ser uma pequena lápide com o nome de uma criança, data de nascimento e a causa de sua partida. Acima disso havia um anjo de cerâmica. "Aqui perdeu a vida em um acidente, e seus familiares vieram fazer sua lápide", disse o senhor. Minha esposa e eu ficamos surpresos, admito, mas permanecemos um tanto céticos, pois nenhum de nós acreditava em fantasmas. Ficamos em silêncio e minha esposa lia a lápide, mas de repente vimos algo que nos deixou completamente perplexos. Aquele anjo de cerâmica começou a chorar do nada, começou a escorrer um líquido negro pelos olhos. Minha esposa recuou e ambos estávamos muito impressionados. De repente, o senhor disse: "Vamos embora, é hora de ir, ou o pequeno os seguirá até suas casas e não poderão tirá-lo de lá." Sem dizer uma única palavra, minha esposa e eu começamos a andar em direção ao carro. Ela estava muito impressionada e perguntou ao senhor quando o acidente tinha acontecido. Ele respondeu que já fazia quase 10 anos. Mas que a criança continuava se manifestando naquele local para muitos motoristas que passavam por ali. Talvez ele só quisesse que o tirassem dali.
ou tivesse medo de ficar sozinho naquele lugar escuro. Mas havia várias pessoas que haviam tido acidentes por causa daquela criança. Muitas vezes ele aparecia no meio da estrada e as pessoas, ao tentarem desviá-lo, capotavam. Quando perguntadas sobre o que aconteceu, elas diziam que viram uma criança parada no meio da estrada, mas nunca conseguiam encontrá-lo. Claro que ficamos perplexos ao ouvir tudo isso. O senhor se despediu e se afastou em seu trator, recomendando que fôssemos embora dali. Também partimos com muitos sentimentos mistos. Durante todo o caminho falamos sobre isso, tentando entender o que tínhamos vivido. Ninguém te prepara para isso. Desde aquele dia, minha esposa sempre acende uma vela na igreja que frequentamos, pedindo pela alma dele e para que possa descansar em paz. Esperamos que tenha conseguido, pois nunca mais o vimos por lá. Sem dúvida, é uma experiência que nos deixou pensando por muito tempo. Felizmente, não tivemos um final aterrador nem estivemos em perigo. Esteja onde estiver, esperamos que agora tenha encontrado a luz. Boa noite. Hoje decidi compartilhar uma história assustadora que aconteceu comigo, algo que me impactou e marcou profundamente. O ano era 1989 e eu havia acabado de me mudar para Codó, uma cidade no interior do Maranhão. Naquela época, a cidade ainda estava em desenvolvimento. Eu possuía um carro popular que utilizava como táxi, realizando corridas principalmente para fora da cidade, levando pessoas que visitavam seus parentes em outros municípios. Minha história começa em uma sexta-feira. Estava em casa quando um rapaz chegou me pedindo uma corrida para um interior no dia seguinte. Fiquei um pouco desconfiado, pois nunca tinha ouvido falar naquele lugar. Mesmo assim, aceitei a corrida, pois o valor valeria a pena. E o homem parecia ser uma pessoa de boa índole. No dia seguinte, por volta das 5 da manhã, fui até a casa dele buscá-lo. Saímos da cidade por volta das 5h15 e pouco tempo depois estávamos na rodovia. Cerca de 7 a 10 minutos após entrarmos na rodovia que levava a outras cidades, o homem me indicou uma estrada de terra à direita. Ele pediu para seguir por ela até chegar em uma casa grande com um muro amarelo. Ao entrar na estrada de terra, senti um frio intenso dentro do carro. Era tão gelado que tive que desligar o ar-condicionado portátil. Após cerca de 8 minutos desde que desliguei o ar, o homem tocou no meu ombro como se estivesse segurando firmemente. Isso me assustou, pois pensei que fosse um assalto. Ao virar para o homem, percebi que ele estava pálido e com os olhos lacrimejando. Parei o carro e perguntei se ele estava passando mal. Ele olhou para mim e disse: "Moço, tinha uma mulher sentada bem aqui do meu lado." Não compreendi totalmente o motivo dele dizer isso, mas ele estava nitidamente nervoso. Após um tempo de conversa e tentativas de acalmá-lo, decidimos seguir viagem. Deixei-o no local mencionado e fui embora o mais rápido possível. No caminho de volta, antes de sair da estrada de terra, senti e pensei ter visto uma mulher dentro do meu carro. Até hoje não sei o que era aquilo, quem era aquela mulher ou se realmente era uma mulher. Depois desse episódio, nunca mais fui o mesmo e, para piorar minha situação, tive outros momentos sobrenaturais. Agradeço por ouvirem meu relato e que todos fiquem com Deus. Me chamo João Paulo e quero contar uma breve, porém aterrorizante, história que aconteceu com minha namorada e comigo. Fomos de férias de verão para Cancún, alugamos um carro e exploramos muitas praias e vilarejos costeiros da região. Realmente nos divertimos, exceto por aquela noite, da qual estou prestes a contar. Naquele dia, dirigimos por 3 horas para chegar a um vilarejo costeiro e pegar a balsa para uma ilha linda com praias incríveis. Mesmo estando um pouco distante e tendo que passar por vários vilarejos para chegar lá, valeu totalmente a pena. Passamos o dia naquela ilha até a noite, quando era hora de voltar e pegar a última balsa às 7 da noite. Ao chegarmos ao vilarejo onde havíamos estacionado nosso carro, já estava completamente escuro. E ainda tínhamos 3 horas de estrada pela frente para voltar a Cancún. Subimos no carro e iniciamos nosso caminho de volta. No entanto, minha namorada estava insistente em que estava com muita fome, pois passou o dia nadando e não tínhamos jantado.
Ela disse que não queria esperar até chegar a Cancún e sugeriu que parássemos em algum dos vilarejos caso encontrássemos algum lugar para comer durante o caminho. Ao entrarmos em um desses vilarejos, tudo estava muito silencioso e escuro. Havia apenas algumas poucas casas com as luzes acesas, mas não se via ninguém pelas ruas. Minha namorada já estava ficando desanimada, pois não encontrávamos nenhum lugar para comer. Até que, ao longe, vimos uma senhora sentada no alpendre de sua casa com uma grande panela que dizia tamales. Minha namorada não pensou duas vezes e me pediu para parar e comprar alguns. Embora eu não estivesse muito interessado, claro que faria isso para satisfazer o desejo dela. Parei, abaixei o vidro e minha namorada perguntou à senhora que estava sentada em uma pedra muito grande sobre os tamales. No entanto, a senhora apenas nos olhou sem dizer uma única palavra. Minha namorada pensou que talvez a senhora não ouvisse bem, pois aparentava ser de idade avançada. Então ela gritou mais alto, perguntando novamente sobre os tamales. Novamente não houve resposta. Eu disse à minha namorada que seria melhor irmos embora, que certamente encontraríamos outro lugar para comer no caminho. Ela concordou. Quando nos viramos para a frente e eu estava prestes a arrancar, ela disse: "Espera, onde está a senhora?" Eu olhei e de fato não havia mais ninguém, nem a panela. E o local estava escuro, com apenas a pedra onde a senhora estava sentada. "Como ela pôde sumir tão rápido e sem fazer barulho?" perguntou minha namorada. Eu claramente não tinha resposta. Estava tão confuso quanto ela. De repente, vimos um senhor saindo da casa em frente e ouvimos que ele gritava algo do outro lado da rua. Abaixei a janela. "Essa casa está abandonada", disse ele, pois percebeu que estávamos estacionados ali. "Já faz meses que a senhora que morava aqui faleceu", acrescentando que não vivia mais ninguém ali. Depois ele entrou em casa sem dizer mais nada. Minha namorada disse instantaneamente para irmos embora, pois não parávamos de olhar para aquele alpendre, o que nos causou arrepios. Se não tivéssemos visto como a senhora desapareceu em questão de segundos, não teríamos acreditado no que o senhor nos disse. Mas não havia outra explicação. Uma história curta, mas cheia de mistério. Obrigado por me ouvirem. Boa noite. Vou contar algo bastante sombrio que aconteceu com meu pai e comigo em uma estrada do Nordeste, enquanto viajávamos durante a noite para buscar meu irmão mais novo e seus amigos. Eles haviam ido viajar e chegariam ao aeroporto da cidade pela manhã, por volta das 7 horas. A cidade onde moramos é pequena e não possui aeroporto. Não sei se erroneamente, mas decidimos viajar à noite para chegar de manhã e estar lá a tempo para recebê-los. Saímos de casa muito tarde, por volta das 2 horas da manhã, mas eu tinha dormido quase o dia inteiro. Então me sentia descansado e pronto para dirigir, com a bênção de minha mãe. Pegamos a estrada, que estava muito deserta. Havia pouco tráfego, na verdade, quase não encontramos nenhum carro, apenas alguns caminhões e ônibus, mas muito poucos. Estávamos na metade do caminho, ambos em silêncio, ouvindo um programa de crime muito interessante quando essa calma foi interrompida por meu pai. De repente ele gritou desesperadamente para que eu freasse. No início, não reagi. Não soube por que ele estava me dizendo isso. Apenas pisei no freio, tentando não ser brusco para não nos machucarmos. Antes de perguntar o que estava acontecendo, meu pai olhou para a frente e lá, estendidas por vários metros ao longo da estrada, estavam espalhadas partes de corpos de animais. Eram muitas patas e algumas cabeças que pareciam ser de vacas. O asfalto estava coberto de vísceras e coisas muito desagradáveis que prefiro omitir. A cena era grotesca demais. Eu nunca tinha visto algo assim antes e a verdade é que isso me impactou. Meu pai observava também, surpreso. A primeira coisa que pensei foi que eles haviam sido atropelados, mas meu pai, que é médico, respondeu: "Não. As extremidades deles estão arrancadas, assim como as cabeças. Isso não foi resultado de um acidente de trânsito." Eu fiquei pensando e observando, enquanto os pelos dos meus braços se arrepiavam devido à macabra situação.
Então, sugeri que talvez tenha sido um animal, mas que tipo de animal poderia ter feito isso? Teria que ser um animal maior que eles, e nessa área não há muitos animais, apenas cobras ou insetos. Não havia resposta para o que havia acontecido. Eu tentava encontrar um desvio para não passar por cima daqueles pobres animais, cujas partes estavam espalhadas por todo o caminho. De repente, olhei para a direita e senti todo o meu corpo tenso, com arrepios na pele. Entre a grama alta daquele monte havia algo muito estranho e mórbido. Um corpo magro com pernas e braços longos, não consigo dizer se tinha corpo humano ou animal, ou ambos. Estava em pé em 4 patas, com olhos brilhantes que nos observavam, a meu pai e a mim. Meu pai virou para ver minha reação e simplesmente gritou para irmos embora dali. Imediatamente saí do transe e acelerei, sem me importar com nada. Passei por cima dos restos daqueles pobres animais e acelerei sem olhar para trás. O que foi aquilo? Repeti ao meu pai, completamente desconcertado. Você viu, certo? Perguntava a ele, querendo garantir que não estava imaginando que realmente havia uma criatura muito estranha nos observando do monte. Meu pai confirmou que sim, que viu e que estava certo de que aquela coisa foi a responsável por toda aquela cena macabra. Ele disse que nós poderíamos ter acabado da mesma forma se não tivéssemos saído dali. Isso me encheu de medo. Ele estava preocupado com outros motoristas que transitavam por aquela rota, pois tinha medo de que alguém saísse do carro para mover os restos daqueles animais ou algo do tipo. Ao mesmo tempo, ele me dizia que não podíamos voltar e nos colocar em perigo. Finalmente amanheceu e chegamos ao aeroporto para buscar meu irmão e seus 2 amigos. Não contamos nada a eles para não assustá-los, e eles estavam muito animados contando todas as suas experiências naquelas férias. Além disso, já era de dia, a luz do sol estava presente, então meu pai e eu não nos sentimos em perigo para voltar. Quando estávamos chegando ao mesmo lugar onde na noite anterior tudo havia acontecido, vimos 2 viaturas estacionadas. Todos os restos dos animais já haviam sido recolhidos, apenas manchas permaneciam. Não entendíamos o que os policiais estavam fazendo ali até que, ao avançarmos um pouco mais, vimos um carro abandonado no monte. Foi aí que meu pai me pediu para parar. Ele desceu do carro e foi até um dos oficiais. Apenas víamos que estavam conversando, mas não sabíamos o que estava acontecendo. Meu irmão e seus amigos não entendiam nada porque tínhamos parado. De repente vi meu pai caminhar em direção ao nosso carro, mas ele vinha com a mão cobrindo a boca e uma expressão preocupada. Quando chegou, perguntei o que lhe disseram. E ele me disse que os policiais estavam lá, porque o dono do carro abandonado era um jovem que não estava em lugar nenhum. Todas as suas pertences, incluindo celular e carteira, estavam no carro, mas o jovem não. Meu pai virava para me olhar com olhos cheios de culpa e, sem dizer uma palavra, me dizia tudo com seu olhar. Nós tivemos culpa. Embora pudéssemos ter alguma responsabilidade, eu sabia que não era nossa culpa. Como poderíamos ficar lá, alertando todos os carros que passassem sobre o que estava acontecendo? Era praticamente impossível. Embora pudéssemos ter ligado para as autoridades para que tomassem conta, não o fizemos. O pobre rapaz nunca foi encontrado. Digo isso porque a notícia saiu na mídia e sua família organizou uma busca com muitas pessoas, mas não havia sinal do jovem em nenhum lugar. Meu pai e eu nunca quisemos contar nada do que vivemos, pois seríamos rotulados de mentirosos ou loucos, e não queríamos aumentar a dor dos familiares. Embora até hoje não saiba se fizemos certo em ficar calados, espero não ser julgado por contar isso agora. Sentimos a obrigação de fazer isso, pelo menos para alertar outras pessoas de que nunca devem sair de seus carros no meio da estrada, não importa o que vejam. Sou caminhoneiro, estou nessa profissão vai fazer 10 anos. Eu ouvia relatos de colegas que estão na mesma profissão há mais tempo que eu, mas eu nunca acreditava. Até acontecer comigo. Havia uma noite sombria quando decidi enfrentar uma longa viagem solitária pela estrada deserta. O asfalto se estendia à minha frente, iluminado apenas pelos faróis do meu caminhão. O silêncio da noite era perturbador, apenas quebrado pelo rugido do motor.
À medida que a noite avançava, uma sensação de desconforto começou a se instalar. Uma inquietação que não podia ser explicada. Olhei para o espelho retrovisor e por um breve momento pensei ter visto algo se movendo na escuridão. Sacudi a cabeça, atribuindo isso à fadiga da estrada. Contudo, à medida que o tempo passava, o desconforto se transformou em uma ansiedade palpável. Foi quando, de repente, um som metálico ressoou no teto do meu caminhão. O veículo balançou levemente e meu coração acelerou. A princípio, pensei ser algum objeto solto dentro do baú, mas a persistência do barulho indicava algo mais sinistro. Senti como se algo estivesse se movendo em cima do caminhão. Tentei ignorar, aumentando a velocidade na esperança de deixar qualquer coisa para trás. Contudo, o som persistia, agora acompanhado por arranhões e batidas. Olhei para cima, buscando entender o que se desenrolava no teto do meu caminhão, mas a escuridão da noite encobria qualquer visão clara. A sensação de ser observado se intensificou e uma sombra se movia rapidamente pelo para-brisa. Meu coração gelou quando percebi que algo estava sobre o teto do caminhão. Paralisei, os olhos fixos na estrada, enquanto tentava compreender o que acontecia. De repente, a sombra saltou do teto para a estrada, bloqueando meu caminho. Freiei bruscamente, ofegante, enquanto a luz do farol revelava uma figura assustadora. Uma criatura horrível, com membros alongados e pele pálida. A criatura parecia não ter pelos, tinha olhos brilhantes e me encarava com uma intensidade assustadora. A boca daquela coisa era horrenda, era enorme e parecia ter dentes afiados do tamanho de um dedo humano. Pânico consumiu-me quando a criatura começou a se arrastar em direção à cabine do caminhão. Instintivamente pisei no acelerador, mas algo impedia o veículo de se mover. A criatura, agora mais próxima, emitia grunhidos guturais ecoando pela estrada deserta. Num último ato desesperado, pisei no acelerador novamente, conseguindo finalmente deslocar o caminhão daquela sinistra criatura. Escapei daquela estrada, não parei por nada até chegar no local destinado. Tive a sensação de que aquela coisa me seguia o tempo todo. Até hoje evito passar naquela estrada e hoje não duvido mais dos relatos sobrenaturais que meus amigos caminhoneiros contam. O trauma daquela noite nunca se dissipou. Até hoje eu não sei o que era aquela criatura, ou por que ela escolheu me assombrar naquela estrada desolada. Só sei que existem lugares isolados no Brasil e mundo afora que guardam segredos que o ser humano nem imagina que existam. A noite era densa e eu dirigia por uma estrada deserta, cortando a escuridão com os faróis do meu caminhão. A solidão da estrada interminável se misturava ao som monótono dos pneus contra o asfalto. Então, sem aviso, o motor começou a falhar, até que finalmente parou. Eu me encontrava no meio do nada, longe de qualquer sinal de civilização. Desespero e frustração tomaram conta de mim enquanto tentava reiniciar o caminhão sem sucesso. A única companhia era o silêncio ensurdecedor da noite. Foi quando percebi um movimento na borda da estrada. Uma criatura pálida e sinistra emergiu do mato. Aquilo parecia não ter olhos, mas aparentava ter uma boca enorme. O coração disparou enquanto eu observava a criatura atravessar a estrada de maneira assustadora. Sua pele parecia esticada sobre ossos salientes, dando-lhe uma aparência esquelética. Era corcunda e parecia ter um caroço nas costas, e aquilo se rastejava no asfalto de maneira grotesca. Eu sabia que não era algo humano, era algo estranho e além da nossa compreensão. Sem pensar, mergulhei para o interior do caminhão, escondendo-me no escuro, rezando para que aquela entidade não tivesse me notado. A criatura chegou ao lado do veículo. Eu mal ousava respirar, temendo que qualquer som pudesse entregar minha presença. Ouvi um farfalhar do lado de fora e meu coração saltou. A criatura parecia investigar, farejando o ar como um predador em busca de sua presa. A angústia se misturava com a escuridão e eu tentava manter minha respiração sob controle, temendo que o menor ruído pudesse me trair. Minutos pareciam horas e a criatura permanecia ao redor do caminhão.
Pude sentir meu corpo tenso, cada músculo gritando para não me mover. Finalmente a entidade pareceu perder interesse e desapareceu na escuridão do outro lado da estrada. Esperei, imóvel, até que a sensação de perigo diminuísse. Lentamente fechei a janela do caminhão e tranquei as duas portas. Meu celular não tinha sinal, então fiquei no caminhão até amanhecer. Quando o sol nasceu, saí e olhei pela janela. O mato estava novamente silencioso, como se nada tivesse acontecido. Sem perder tempo, decidi abandonar o caminhão e seguir a pé até conseguir ajuda. Caminhei pela estrada deserta, cada sombra me fazendo estremecer. A experiência deixou cicatrizes profundas, um encontro com o desconhecido que me assombraria para sempre. A estrada continuava, mas agora carregava o peso do que eu havia testemunhado. Uma lembrança persistente da noite em que uma criatura pálida cruzou meu caminho no meio do nada, e até hoje eu não sei o que era aquilo. Há alguns anos, numa noite escura e chuvosa, eu estava dirigindo por uma estrada deserta. O farol do meu carro cortava a escuridão, revelando apenas trechos molhados e sombras misteriosas. A chuva batia no para-brisa, criando uma atmosfera ainda mais sombria. Foi quando, de repente, notei um carro preto sinistro que parecia surgir do nada. Ele estava atrás de mim, seguindo cada curva e reta da estrada. O farol queimado do veículo criava uma aura tenebrosa, tornando a situação ainda mais assustadora. Tentei aumentar a velocidade, mas o carro sinistro parecia estar sempre lá, sempre me seguindo. Minha mente começou a criar teorias sombrias sobre quem poderia estar dirigindo aquele carro. Seria um maníaco à solta, um fantasma vingativo? As histórias assustadoras que ouvira ao longo dos anos começaram a se entrelaçar em minha mente, alimentando meu medo crescente. A estrada ficava cada vez mais deserta, sem sinais de vida ao redor. Eu estava sozinho, com apenas o som da chuva e dos pneus no asfalto para me acompanhar. A sensação de estar sendo perseguido por algo desconhecido começou a me consumir. Olhava constantemente pelo retrovisor, tentando vislumbrar quem estava no carro sinistro, mas as sombras impediam qualquer identificação. Em um momento de desespero, decidi mudar de direção, fazendo algumas curvas rápidas para despistar meu perseguidor. Entretanto, o carro sinistro continuou a me seguir implacavelmente. A tensão no ar era palpável e o medo se misturava com a adrenalina, formando uma mistura sufocante. Agora, em uma estrada desconhecida e ainda sendo perseguido, comecei a questionar a natureza daquele carro sinistro. Era uma entidade sobrenatural ou apenas alguém com intenções sinistras? As perguntas sem respostas só aumentavam meu desespero. Por fim, avistei as luzes distantes de um posto de gasolina. Corri em direção a ele na esperança de encontrar ajuda. O carro sinistro continuou a me perseguir até a entrada do posto, onde de repente desapareceu como se nunca tivesse existido. Tremendo e confuso, entrei no posto de gasolina contando a história ao atendente atônito. Ele me olhou com preocupação, como se tivesse ouvido aquela narrativa antes. Senti um arrepio enquanto percebia que minha experiência não era única, alimentando o mistério e o terror que rondava aquele lugar. Até hoje não sei explicar o que realmente aconteceu naquela noite sombria. O carro sinistro e sua perseguição implacável permaneceram como um enigma não resolvido, assombrando meus pensamentos sempre que dirijo por estradas desertas à noite. No fim das contas, as estradas escuras guardam segredos que desafiam nossa compreensão. Que suas viagens noturnas sejam sempre iluminadas, mas lembrem-se, na escuridão, o inesperado pode surgir a qualquer curva. Viajem com cautela, e que os mistérios das estradas noturnas nunca deixem de fascinar vocês. Isso aconteceu há alguns verões. Tenho um apartamento térreo que fica em uma casa antiga. Todo o térreo é meu. Só tenho um quarto e uma sala de tamanho decente. A porta da frente dava direto para fora, e meu vizinho de cima, Joe, também tinha sua própria entrada. Ele era um cara solteiro, cerca de 10 anos mais velho que eu. Eu tinha 31 anos, então ele provavelmente estava na casa dos 40. Nunca conversamos muito, apesar de já sermos vizinhos há mais de 5 anos. Joe era um cara quieto. Embora morasse logo acima de mim,
Nunca ouvi um som dele, mal ouvia seus passos. Nosso bairro ficava perto do centro da cidade e era uma parte mais violenta. Por conta disso, instalei diversas câmeras de segurança em minha casa caso houvesse algum assalto. Isso ainda não tinha acontecido comigo, mas algumas outras pessoas na minha rua sofreram arrombamentos, então eu queria me proteger. Eram apenas pequenas câmeras com sensor de movimento que não havia necessidade de perfurar as paredes. Elas simplesmente ficavam coladas na parede e você mal as notava. Numa sexta-feira à noite, saí para beber com alguns amigos. Havia uma rua perto da minha casa que tinha muitos pequenos bares e pubs independentes. Meus amigos e eu íamos lá às vezes, provavelmente uma vez por mês. Por volta da meia-noite, já estávamos fartos e decidimos voltar para casa. Estava chovendo quando saímos e estava com uma neblina bastante densa. Todos nós seguimos caminhos separados. O pub ficava a uma curta caminhada de mim, então cheguei em casa em menos de 10 minutos. Quando cheguei em casa, a chuva havia aumentado e fiquei feliz por estar em casa antes de ficar completamente encharcado. Minha cabeça zumbia levemente por causa das bebidas. Não o suficiente para ser um problema, mas o suficiente para que eu ficasse acordado um pouco. Abri a porta da frente, tirei os sapatos e deitei no sofá da minha sala. Liguei a TV sem prestar muita atenção ao que estava passando. Eu ainda podia ouvir o som da chuva do outro lado da janela da frente e não demorou muito para que eu adormecesse. Então, de repente, acordei, confuso sobre o motivo de estar na sala. Em poucos segundos lembrei-me. A primeira coisa que notei foi que estava frio. Estava muito frio na casa, muito mais frio do que deveria. Então eu vi. A porta da frente estava escancarada. A chuva estava entrando. O som dela atingindo o chão agora era muito mais alto. Meu coração deu um pulo, não por medo, por confusão. Levantei-me e fechei a porta, ainda sem saber o que estava acontecendo. Pareceu-me estranho que eu pudesse tê-la deixado aberta. Normalmente não sou tão descuidado, mesmo depois de alguns drinks. Mas, novamente, todo mundo comete erros. Talvez no meu estado ligeiramente debilitado, eu tenha esquecido de fechá-la. Tentando afastar aquela sensação incômoda do fundo da minha mente, verifiquei rapidamente o andar principal. Nada parecia fora do lugar, então decidi ir para a cama, me convencendo de que a porta aberta era apenas um erro bobo da minha parte. Fui ao banheiro e escovei os dentes. Então, imediatamente desabei na cama e adormeci imediatamente. A manhã chegou e tudo parecia normal. Um pouco de luz foi filtrada pelas cortinas do meu quarto e a chuva havia parado. Quando saí do meu quarto, eu meio que esperava encontrar algo errado, mas tudo estava como deixei. Não havia sinais de arrombamento e nada foi roubado. Mas algo ainda parecia errado. Por capricho, resolvi verificar as câmeras de segurança que havia instalado em minha casa. Eu realmente nunca esperei usá-las para algo sério. Sentei-me à minha mesa de centro e comecei a percorrer as filmagens da noite anterior. O sensor de movimento havia captado apenas alguns clipes. O primeiro que vi fui eu chegando por volta da meia-noite. Eu não esperava ver mais nada até acordar por volta das 2 da manhã, mas houve outro antes. O carimbo de data e hora do vídeo era por volta das 1h30 da manhã. Meu vizinho Joe apareceu na tela somente de cueca, todo sujo, e segurando o que parecia um pedaço de madeira lotado de pregos. Ele entrou direto na minha casa pela porta da frente. Juro que isso daria um calafrio em qualquer um, e comigo não foi diferente. Mas o que ele fez a seguir foi ainda mais perturbador. Ele se aproximou e ficou ao meu lado enquanto eu dormia no sofá, apenas observando e esfregando aquela madeira cheia de pregos em seus braços e pernas ao ponto de sair sangue. A luz da TV estava piscando em suas costas enquanto ele estava em cima de mim. Ele ficou lá pelo que pareceu uma eternidade antes de fazer algo que ainda me assombra. Ele se abaixou, colocou uma mão em minha cabeça e levantou a outra, quase como se estivesse orando por mim. Após isso, ele se levantou e saiu andando na direção da porta do meu quarto. Havia uma câmera no meu quarto, mas quando verifiquei, o quarto estava escuro demais para ver alguma coisa. Acho que ele entrou lá. Percorri a filmagem tentando encontrar ele saindo do quarto. Quando finalmente a encontrei, o carimbo de data e hora era 5 da manhã. Isso significava que meu vizinho estava escondido no meu quarto quando fui dormir naquela noite. Ele provavelmente estava no meu armário ou debaixo da cama. Eu sentei lá e assisti a filmagem repetidas vezes. Eu não conseguia entender toda aquela situação.
Parecia que não entrava em minha cabeça alguém fazer algo daquele tipo. Pensei em confrontar ele, mas acabei ligando para a polícia naquele dia e falei com Nosso Senhorio logo depois. Nosso Senhorio concordou em expulsá-lo. Infelizmente, a polícia nada mais fez do que apenas conversar com ele. Não consigo entender como não havia nada que pudessem fazer com as evidências em vídeo. Porém, de qualquer maneira, ele se foi. Era uma noite fria perto do Natal quando esse evento aconteceu. Sou pai solteiro e na época minha filha tinha 8 anos. Morávamos em um pequeno prédio de apartamentos de apenas 3 andares. Nossa unidade ficava no 2º andar. Havia uma varanda fora do meu quarto e era quase baixa o suficiente para que você provavelmente pudesse subir. O quarto da minha filha ficava bem ao lado do meu e não tinha varanda, só uma janela. Os outros moradores do prédio incluíam um cara solteiro bem ao meu lado. Havia também uma família do outro lado do corredor com uma filha adolescente chamada Angela. Me dava bem com todos eles, mas nunca os conheci muito bem. Meu trabalho exigia que eu fosse a uma festa de Natal, então precisava de uma babá para minha filha. Minha vizinha do outro lado do corredor parecia uma boa escolha. Eu a via muitas vezes, mas esta foi a primeira vez que a convidei para ser babá. Ela parecia feliz com a chance de ganhar algum dinheiro, então concordamos que ela faria isso por nós. Se desse certo, seria muito conveniente ter uma babá tão perto. Quando ela chegou, eu disse a Angela que voltaria entre 10h30 ou 11 horas. Isso era bem depois da hora de dormir da minha filha, então ela não teria tantos problemas. Agradeci e saí pela porta. O evento durou mais do que eu esperava, então liguei para Angela para saber se ela poderia ficar mais algum tempo. Ela me disse que estava tudo bem, então fiquei aliviado. Quando finalmente cheguei em casa, Angela estava sentada no sofá, mexendo no telefone. Minha filha já estava na cama, dormindo profundamente. Tudo parecia normal. Eu paguei e ela foi embora. Já era quase meia-noite, então pensei que ela estaria cansada. Enquanto me preparava para dormir, notei algo estranho em cima da mesa da sala. Atrás do copinho que minha filha usava havia 2 copos, o que me pareceu estranho. Por que minha babá precisaria de 2 copos? Por um momento me perguntei se ela teria convidado alguém. Eu nunca disse especificamente a ela para não fazer isso, mas vai da consciência dela não fazer. Se ela estivesse convidando amigos para minha casa quando eu não estivesse lá, eu ficaria irritado. Nesse caso, eu não a chamaria novamente. Era tarde demais para me preocupar com isso, então decidi lidar com isso mais tarde. Eu estava prestes a dormir quando ouvi um barulho vindo do quarto da minha filha. A princípio, pensei que ela pudesse estar tendo um pesadelo ou falando durante o sono, algo que não era incomum para ela. Mas ao me aproximar do quarto dela, percebi que o barulho era diferente. Era mais um som de algo sendo arrastado. Achei que parecia que a janela estava sendo aberta. Abri a porta o mais silenciosamente que pude e o que vi fez meu sangue gelar. Havia um homem no meio da janela tentando entrar no quarto. Ele era um cara jovem, provavelmente com apenas 20 e poucos anos e muito magro. Ele tinha cabelo preto escuro, pele branca e um piercing no lábio. Também vi uma de suas mãos na moldura da janela. Havia uma tatuagem estilo pentagrama. Gritei com ele e ele ficou claramente surpreso. Ele lutou por um segundo, depois se virou e fugiu pela janela. Corri para a cama da minha filha. Felizmente ela estava bem. Ela havia acordado. O ar frio invadiu o quarto pela janela entreaberta. Então fui até lá e fechei, depois coloquei a fechadura no lugar. Feito isso, tentei colocar minha filha de volta na cama e depois de 15 minutos ela estava dormindo. Liguei para a polícia logo depois. Quando eles chegaram lá, descrevi o cara. Felizmente eu tinha dado uma boa olhada nele e havia várias características distintas nele. A tatuagem e o piercing no lábio sendo as mais óbvias. Eles encontraram pegadas na neve e com a ajuda da minha descrição, acabaram rastreando-as até um jovem. Acontece que ele era namorado de Angela. Quando a interrogaram, ela negou tê-lo recebido naquela noite, mas as evidências eram claras e acho que ela estava mentindo. A polícia controlou a situação e o jovem foi acusado. Já Angela foi avisada pela polícia e por mim. Disse a ela que se caso ela estivesse envolvida com o que quer que ele fosse fazer com minha filha, eu cortaria ela em 2.
Mesmo ameaçando, ela não conseguia afastar a sensação de traição. Eu confiei nela para proteger minha filha. Ainda me pergunto exatamente o que aconteceu naquela noite. Aqueles dois ficaram sozinhos com minha filha a noite toda. Então por que ele teve que invadir? Meu único palpite é que ele não poderia tentar nada enquanto Angela estivesse por perto. Ela pode ter deixado ele entrar no meu apartamento, mas isso não significava que ela sabia que ele era um psicopata. Além disso, sei com certeza que a janela da minha filha estava trancada. Era inverno, então fica fechada. E eu nunca teria destrancado. Então acho que aquele cara entrou no quarto da minha filha e destrancou a janela para poder voltar mais tarde e entrar. Quando saí para ver como ele subiu, vi que minha varanda estava perto o suficiente da janela para que você provavelmente pudesse se inclinar e chegar até ela. Deve ter sido assim que ele fez. Isso é uma das coisas mais assustadoras que já aconteceu comigo, pois envolve o bem-estar da minha filha. Somente quem é pai vai entender. Foi por volta de 2013. Meu irmão tinha 8 anos na época e tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa para ficar mais perto da escola e de aluguéis mais baratos. Era uma casa muito bonita, considerando todas as coisas. Tinha até uma lareira aconchegante para o inverno. Enfim, meu irmão gostava muito do Batman e tinha um carro do Batman que, se um botão fosse pressionado, fazia barulho e acendia. Era basicamente seu brinquedo favorito, então ele brincava com ele com frequência. Uma tarde ele voltou de uma brincadeira nos fundos e nos disse que encontrou algo. Então, obviamente, minha mãe e eu perguntamos o que era. Era a foto de um menino no formato 3x4 no estilo escolar. A foto estava suja e desgastada, a ponto de não dar para ver o ano em que foi tirada. Achamos que, ok, algum pai perdeu a foto do filho, não é grande coisa. E então meu irmão disse algo que me confundiu. Esse é o Buddy, ele disse. Eu olhei para ele com uma expressão que basicamente pedia que ele repetisse. E ele fez. Ele apontou para a foto e disse: Este é o Buddy, ele é meu amigo. Balancei a cabeça lentamente, como se soubesse de quem ele estava falando. A principal razão pela qual isso me confundiu é porque meu irmão não fazia amigos facilmente e ele não tinha amigos que eu conhecesse. E esse Buddy só apareceu depois que nos mudamos. Deixei de lado e imaginei que ele tinha feito amizade com os vizinhos ou algo assim, e de alguma forma ele conseguiu a foto da escola como uma lembrança. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, quando todos na casa estavam dormindo, acordei com meu irmão conversando. Naturalmente bastante irritada, entrei no quarto dele para mandá-lo ir para a cama, ou ele acordaria nossos pais. Foi estranho porque quando entrei em seu quarto, ele estava sentado na cama, como se estivesse realmente conversando com alguém, e não apenas consigo mesmo, ou com seus brinquedos. Eu disse a ele para ir para a cama e eu também fui para a cama em seguida. Alguns dias depois, minha mãe estava conversando comigo sobre meu irmão e perguntou se eu o tinha visto acordar à noite. Eu disse que acordei com ele conversando há algumas noites, mas foi isso. Ela disse que ele estava agindo de forma estranha, mas como sempre nós duas demos de ombros, já que ele era uma criança. Agora, no meu quarto, minha cama ficava bem em frente à minha porta, o que significa que se eu me virasse, poderia ver o corredor bem na minha frente. Uma noite acordei para usar o banheiro e as luzes estavam acesas no corredor como costumo deixar. Eu estava deitada na cama de frente para a porta, quando um barulho repentino me fez pular. Era o maldito carro do Batman do meu irmão. Estava fazendo barulho. Me levantei para dizer ao meu irmão que ele não deveria ficar acordado até tão tarde brincando. Quando entrei no quarto dele, ele estava dormindo na cama com o brinquedo do outro lado do quarto no chão, ainda fazendo barulho. Fui até ele para desligar. Finalmente consegui voltar a dormir, mas nos dias seguintes meu irmão não parava de falar sobre Buddy. Honestamente, estava começando a me assustar, então fui até as casas dos vizinhos à direita e à esquerda de nós. Uma casa não tinha crianças e a outra estava vazia. Isso começou a me preocupar, mas meu pai disse que provavelmente ele inventou apenas um amigo imaginário. Eu concordei porque não conseguia pensar em outra solução. Quase todas as noites, um de nós, minha mãe, meu pai ou minha irmã, dizia que ouvíamos o brinquedo do meu irmão fazendo barulho e tínhamos que entrar no quarto e desligá-lo.
Expliquei que também tinha que fazer isso, e mais uma vez mencionei meu irmão conversando com alguém uma noite. Meu pai jurou que o brinquedo provavelmente era ativado por movimento, mas quando o compramos não havia nenhum anúncio de ativação por movimento. Minha irmã começou a ficar verdadeiramente assustada com isso e pediu para dormir no meu quarto. Minha irmã e eu estávamos conversando, tentando manter a calma e o bom humor, até que ouvimos o barulho do brinquedo do meu irmão. Nós olhamos para a porta aberta e para o quarto do meu irmão, que ficava do outro lado do meu. Nossas expressões se transformaram em horror quando vimos o brinquedo do nosso irmão passando sozinho pela porta. Corremos para o quarto dos nossos pais e eles ficaram bravos com o nosso irmão, dizendo que era uma brincadeira cruel para fazer conosco. Como já estávamos assustadas, o que ele disse me causou arrepios por todo o corpo. Não fui eu, ele queria brincar e eu deixei. Naquela noite o brinquedo foi para o lixo, com as pilhas retiradas e tudo. Minha irmã e eu ficamos aliviadas até que no dia seguinte meu irmão pegou o brinquedo novamente e disse que não havia sido ele. O brinquedo foi quebrado em pequenos pedaços e jogado fora pela última vez. Meu irmão estava obviamente chateado, mas nossos pais compraram para ele um novo brinquedo do Batman e estava tudo bem. Só cerca de uma semana depois, todos nós sentimos que tudo estava bem e que aquela entidade havia partido. Nada aconteceu depois e nos mudamos cerca de um ano depois, mas até hoje me pergunto quem era Buddy. Isso aconteceu quando eu era criança, talvez tinha uns 8 ou 9 anos. Meus pais me atrasaram. Meus 2 irmãos mais velhos são pelo menos 10 anos mais velhos que eu. Certa noite, fui acordado no meio da noite com uma conversa lá embaixo. Eram meus pais. Abri a porta e ouvi meus pais pirando com alguma coisa. Eu não tinha certeza do que era. Fui até a escada e fiquei no topo, chamando minha mãe e meu pai. Minha mãe chegou ao pé da escada e me disse: "Volte para a cama." Eu escutei sem fazer perguntas. Eu poderia dizer que eles estavam estressados com alguma coisa. Eu estava tentando voltar a dormir quando ouvi a porta da frente do andar de baixo se fechar e então fez-se um silêncio mortal. Presumi que eles saíram de casa, mas não sabia por quê. De qualquer forma, ouvi minha mãe e voltei a dormir. Acordei novamente com sons lá embaixo mais uma vez. Era o som da porta da frente fechando e depois passos, mas nada de conversas. Naturalmente, presumi que eles estavam em casa e apenas fazendo silêncio para não me acordar. Ouvi passos e batidas ocasionais lá embaixo. Ouvi gavetas e armários sendo abertos e fechados e tive certeza de ter ouvido a geladeira abrindo também. Eu pensei que era meu irmão mais velho, Chris, que na época já estava dirigindo, então ele saía e voltava tarde para casa. Ele chegar em casa tipo 2 da manhã e vasculhar a geladeira não era anormal. Tudo isso eram coisas que eu dizia a mim mesmo, explicações lógicas para o que ouvia lá embaixo. Eventualmente ouvi passos subindo as escadas, ficando cada vez mais altos e mais próximos até chegarem ao topo, e então seguirem para a minha porta. Minha porta se abriu bem devagar. Não me sentei nem me mexi, apenas fiquei com os olhos abertos, voltados para a porta, enquanto ainda estava deitado. Não havia nenhuma luz acesa do lado de fora do meu quarto. Quem estava andando estava fazendo isso no escuro. Tudo o que vi foi uma massa negra na minha porta, lembrando o formato da cabeça de alguém. Eu disse todos os nomes, começando de Chris para mãe e pai, depois apenas perguntei quem estava lá. Não respondeu. Apenas fechou a porta e eu fiquei confuso e um pouco assustado. Eu ouvi passos descendo as escadas. Eu estava convencido de que era meu pai vindo me ver depois de chegar em casa, embora eu não tivesse certeza do porquê ele estava me ignorando. Já fazia um tempo que não ouvia nada lá embaixo. Deixei a curiosidade tomar conta de mim e desci no escuro. Mantive todas as luzes apagadas enquanto me aproximava da cozinha. Congelei na porta, notando uma figura alta parada bem no meio da cozinha. Eu disse: "Pai?", presumindo que fosse ele apenas com base no tamanho dessa pessoa. Uma voz rouca disse para voltar lá para cima. Subi correndo as escadas para o meu quarto, fechei a porta e pulei para debaixo das cobertas. Tudo o que eu pensava era por que a voz do meu pai soava daquele jeito.
A realidade de um estranho estar na casa não surgiu na minha mente inocente. Não até um pouco mais tarde, quando ouvi a porta da frente se abrindo e conversas lá embaixo novamente. Eram as vozes dos meus pais. Desci novamente a escada e eles ficaram chocados ao ver que eu ainda estava acordado. Perguntei o que aconteceu. Me disseram que o Chris sofreu um acidente. Ele havia sofrido um acidente de carro, bem longe de nossa casa. Meus pais receberam um telefonema do hospital e correram até lá, me deixando em casa, dormindo sozinho. Perguntei ao meu pai se ele havia entrado no meu quarto e foi quando descobri que eles haviam saído há horas. Minha mãe começou a surtar, gritando com meu pai porque ele se esqueceu de trancar a porta quando eles saíram correndo de casa. Eu contar aos meus pais sobre a pessoa na porta do meu quarto e na cozinha fez com que meu pai revistasse a casa com sua arma e minha mãe chamasse a polícia. A última coisa de que realmente me lembro foi de ter sido convidado por um policial para contar minha história. Meus pais me contaram que se sentiram idiotas por ter que explicar aos policiais que me deixaram sozinho em casa com a porta destrancada. Não creio que nada de valor tenha sido roubado. Mesmo quem invadiu a casa claramente não tinha a intenção de me machucar, porém não deixa a situação menos assustadora. Isso aconteceu há mais de 20 anos, quando eu tinha entre 10 a 11 anos. Eu cresci apenas com minha mãe. Eu era filho único e meu pai não estava conosco na época. Nossa casa era uma pequena casa em um grande complexo. Embora fosse uma boa área, nosso complexo era conhecido como uma das partes mais pobres e violentas. Aos 13 anos não me importei, porque 2 grandes amigos meus também moravam lá. Sempre nos divertimos juntos. Havia uma piscina em nosso complexo e ficava aberta no verão. Até mesmo algumas das crianças mais ricas apareciam às vezes. Quer dizer, até que uma vez um homem espancou uma criança por nada e elas pararam de aparecer por lá. Tínhamos um vizinho assustador. Seu nome era Jude e ele morava na casa adjacente à nossa. Ele era um cara estranho, sempre vestia a mesma jaqueta velha e andava com o cabelo despenteado sobre os olhos. Ele raramente falava com alguém e quando o fazia, muitas vezes era algo estranho. As crianças dos nossos vizinhos sussurravam histórias sobre ele, mas eu nunca prestei muita atenção. Quando voltei da escola numa quinta-feira, minha mãe estava trabalhando até tarde. Preparei meu próprio jantar, fiz minha lição de casa e estava assistindo TV quando ouvi uma batida na porta. Olhando pelo olho mágico, vi Jude parado ali, mexendo-se, meio inquieto. Algo na maneira como ele olhava para a porta me fez sentir medo. Esta foi a primeira vez que o vi fazer algo assim. Éramos vizinhos há quase 6 meses e quase nunca conversávamos. Ei, garoto, disse ele com a voz abafada. Sua mãe me pediu para ver como você está. Eu não acreditei nele. Minha mãe nunca mencionou nada sobre Jude me visitar. Obrigado, estou bem, respondi, esperando que ele fosse embora, mas ele não foi embora. Em vez disso, tentou girar a maçaneta, que felizmente estava trancada, e começou a bater na porta, quase como se ele estivesse tentando derrubá-la. Fiquei do outro lado, rezando para que parasse. Então gritei pela porta que estava ligando para minha mãe. Com isso, ele finalmente parou e saiu. Depois que ele saiu, fui até a porta dos fundos para ter certeza de que também estava trancada. Estava, então voltei para a sala de estar. Minha mãe chegou em casa cerca de 1 hora depois e acabei não contando a ela sobre isso. Pensei que talvez eu estava exagerando, mas depois daquele dia, notei com mais frequência Jude. Ele estava sempre lá. Era como se ele estivesse sempre me observando. Talvez ele estivesse me espionando, ou talvez eu apenas tenha ficado mais consciente da situação ao meu redor. Algumas semanas depois, eu estava fora com 2 de meus amigos, Tom e Colin. Estávamos andando pela rua e percebi que Jude estava nos seguindo. Aceleramos, virando as esquinas na tentativa de despistá-lo, mas ele continuou. Finalmente começamos a correr. Assim que começamos, olhei para trás e Jude estava correndo também, mas desistiu rapidamente, não conseguindo nos acompanhar. Mais tarde naquela noite estávamos do lado de fora de um KFC. Não compramos nada, mas estávamos sentados nas mesas externas. Jude apareceu de repente e veio direto até nossa mesa.
Ele começou a tentar falar conosco, mas estávamos claramente desconfortáveis. Ele então nos fez algumas perguntas estranhas. Especificamente, lembro-me dele perguntando se minha mãe estava em casa. Eu disse que sim, embora achasse que ela estava no trabalho novamente naquela noite. Instantaneamente trouxe de volta memórias da noite em que ele veio à minha casa. Meus amigos já sabiam disso, porque contei a eles. Jude permaneceu por mais 10 a 15 minutos parado, sem dizer uma única palavra. Isso estava me dando calafrios. Estávamos todos desconfortáveis. E finalmente ele foi embora sem dizer nada. Saímos logo depois, e ao nos aproximarmos da minha casa, o vimos nos seguindo novamente. Tom e Colin iriam até minha casa e passariam mais algum tempo. Quando chegamos à minha porta, Jude caminhava lado a lado conosco como se fôssemos amigos, embora ele tivesse pelo menos 40 anos. Quando fui até a porta, ele tentou nos seguir para dentro, mas eu o impedi. Antes de abrir a porta, virei-me para Jude e disse-lhe que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Ele recuou e foi embora. Nós três ficamos assustados, então meus dois amigos concordaram em ficar, pelo menos até minha mãe chegar em casa. Enquanto esperávamos, colocamos um filme e mal assistimos. De vez em quando, espiava pela janela da frente e via Jude parado no estacionamento em frente à nossa casa, sorrindo e conversando consigo mesmo. Ele ficou lá por quase 1 hora e depois deve ter ido para casa. Naquela noite, contei tudo para minha mãe, inclusive o primeiro incidente. Ela estava furiosa. No dia seguinte, ela falou com o proprietário. Dentro de 1 semana, Jude se foi. O boato é que ele foi despejado. Achamos que a reclamação da minha mãe não foi a primeira feita contra ele. Por muito tempo depois que Jude partiu, eu ainda olhava por cima do ombro, meio que esperando vê-lo, mas ele nunca reapareceu. Um certo dia comprei um jornal no fim de semana para minha mãe. Ela estava lendo quando me chamou na cozinha. Era Jude na segunda folha. Mencionava o quão demoníaco era aquele cara. Ele, de alguma forma, arrumou uma namorada que tinha um filho de 5 anos. Ele matou o filho dessa moça após abusar dele, e logo em seguida se matou. Eu me pergunto o que ele teria feito se tivesse entrado em nossa casa, principalmente naquela hora, quando eu estava sozinho. De qualquer forma, a vida da criança não tem como trazer de volta e espero que ele esteja queimando no inferno. Quando eu era adolescente, nos mudamos para a Califórnia, perto da região de Yosemite. Havia muitas florestas e pequenos lagos perto de onde eu morava. Mudei-me bem quando o verão estava terminando e as aulas começando. Demorei um pouco para me acomodar e me acostumar com tudo. O verão chegou no ano seguinte. Minha família estava me pressionando para sair de casa e fazer algo além de ficar em casa e jogar o dia todo. Havia um lago com muitos caminhos de terra e fáceis de explorar. Então eu andava um pouco por lá. Especialmente neste lugar tinha uma pequena cachoeira. Bom, um dia desses estou caminhando até o lago e avisto alguém perto da cachoeira. Era uma garota mais ou menos da minha idade, com cabelo ruivo, sardas e um sotaque que eu não conseguia entender na época. Acho que era do Tennessee. Sempre fui péssimo com nomes, mas lembro-me dela ser uma pessoa muito comum, como Alice ou algo parecido. Nessa época não tinha necessariamente uma queda por garotas. Na maioria das vezes, se eu fosse amigo de alguém, ser homem ou mulher, não mudava muito a forma como eu interagia com essa pessoa. E ela definitivamente era da mesma maneira porque imediatamente nos demos bem. Lembro-me de irmos ao lago e caminharmos muito. Falei muito sobre morar em Washington. Ela disse que estava visitando a avó durante o verão em uma casa perto da minha. Lembro que pedi o número dela para poder mandar uma mensagem sempre que planejasse dar um passeio, e ela me encontraria no final da entrada da casa onde ela estava. Ela me disse que a avó não queria que ela fosse para minha casa, o que era compreensível. Eu era um estranho para essa mulher, mas Alice também não queria que eu fosse visitar a avó, o que achei meio estranho. Lembro-me do meu amigo Eric, que morava perto do lago. Ele sempre queria dar uma volta, e Alice me disse que preferia que fôssemos apenas nós dois. Talvez fosse porque ela não o conhecia. Bem, perto do final do verão. Ela ainda estava saindo comigo, mesmo me encontrando no final da minha garagem. Uma vez em que estava tendo problemas para encontrar meu jeans. Para não ser cortado pelos arbustos pelos quais passávamos,
Disse à minha mãe antes dela ir trabalhar para avisar Alice que eu chegaria um pouco atrasado. Em nosso último dia de caminhada, fomos até a rocha que dava para o lago e sentamos lá. Lembro que ela estava falando sobre sua família e o quanto ela preferia estar na Califórnia do que no lugar de onde ela era. Eu me despedi dela, pois ela ia embora, e tentei encontrá-la na casa dela antes de partir. Mas nunca fiz. Acho que fui forçado a fazer compras naquele dia. Corta para o final de 2021. Muita coisa está acontecendo na família. Mas perguntei à minha mãe sobre aquele ano ser forçado a sair mais, e se essa foi uma decisão dela ou do meu pai. Ela disse que foi do meu pai. Eu mencionei como não foi tão ruim e que Alice me ajudou bastante. Despertou um pouco de felicidade e nostalgia que eu não sentia há algum tempo, graças ao quão ruim o ano anterior foi para nós. Minha mãe então disse algo bizarro. Ah, aquela garota imaginária com quem você andou no lago. Imediatamente pensei que ela estava brincando comigo, mas ela parecia séria. Eu disse, o quê? Ela alegou que nunca viu ninguém quando desceu pela entrada. Mas eu sei que interagi com essa garota. Eu sei que já fui com ela ao lago muitas vezes. Perguntei a todo mundo sobre ela. Todos disseram que nunca a viram, e a casa que ela mencionou ser de sua avó não existia. Com quem eu estava falando esse tempo todo? Eu não sou louco e juro por tudo que isso que estou relatando é verdade. Eu só queria ter respostas, mas não tenho. Meu nome é Rocio, moro em Garcia, Nuevo León, no México. Essa coisa que aconteceu comigo aconteceu bem na frente da minha casa e já faz 2 anos. Acontece que há muito tempo eu ouvi alguém batendo na minha janela de manhã cedo. Quero te dizer que nunca tinha parado para ver quem era ou o que estava produzindo aquilo, mas sempre que acontecia eram aproximadamente 2h45 da manhã. Quando esses sons estavam presentes, eu sempre verificava a hora no meu celular. Em uma ocasião, ao contrário das outras, resolvi levantar para verificar. Naquela noite, meu cachorrinho estava latindo, mas com muito medo. Ele fazia isso em sua casinha e não saía de jeito nenhum. Isso me pareceu bastante estranho. Fui até a sala da frente e quando olhei para o corredor não vi nada, mas tive certeza de ter ouvido batidas na janela. Afinal, isso havia me acordado. Esperei uns 2 minutos porque me pareceu muito estranho. Naquele momento eu estava olhando para a rua e vi que um menino passava pelas casas em frente, mas não consegui ver seu rosto, apenas suas roupas. Claramente eram brancas, sujas e gastas. Para se ter uma ideia, era parecido com o que os indígenas usavam na época colonial, mantas e esse estilo. Vi que esse menino estava quase correndo, mas ao tentar ver seus pés não dava para ver, pois ele estava flutuando. Seus cabelos eram pretos e ele carregava um saco velho. A verdade é que por um momento não acreditei no que vi. Fechei os olhos e disse, nossa, não devo estar vendo bem, ou deve ser uma alucinação. Abri-os novamente e vi que agora essa criança havia avançado e subia a rua. Vi que era justamente esse ser que vinha tocar nas janelas de todos à noite. Eu tenho um vizinho que sempre guarda o carro na garagem e tem uma grade que está sempre fechada. Ele sempre guarda o carro porque uma vez foi roubado. E menciono isso especificamente porque essa entidade ou espectro atravessou a grade sem nenhum problema e tocou na janela da casa. Naquele momento refleti e disse que isso não era bom, que era melhor ir para a cama já que essa visão me assustou muito. Quero confessar que tenho a capacidade de ver este tipo de seres e também de ter premonições de coisas que vão acontecer, mas evitei desenvolvê-las porque uma vez algo estranho aconteceu comigo. Uma noite tive um sonho e nele alguém me disse para nem pensar em fazer algo com essas habilidades, porque senão algo ruim iria acontecer e isso seria com o que eu mais amo. Aquela pessoa apontou para trás de mim. Me virei e lá vi meus filhos. Eu disse a ele que não se preocupasse, que apenas por favor não os machucasse. Esse ser, essa entidade, era um homem com um chapéu muito grande. Ele estava vestindo um sobretudo e calça toda preta, mas eu nunca vi o rosto dele. Nesse sonho comecei a orar e, graças a Deus, saí daquele transe. Por enquanto quero contar apenas essas histórias, mas tenho mais algumas que aconteceram comigo na jornada da minha vida.
Eu diria que moro em uma das cidades mais inseguras dos Estados Unidos, que é Chicago. Embora a zona sul onde moro tenha muita criminalidade, moro em uma comunidade composta por muitos policiais e bombeiros. Por isso tenho o luxo de não estar constantemente preocupada com minha segurança. De vez em quando, as pessoas vêm de bairros menos seguros para roubar ou agredir algumas crianças, mas são raros. Para referência, moro em uma casa muito pequena que alugo. Eu, uma mulher de 21 anos, junto com minhas 2 irmãs mais novas e minha mãe moramos aqui sozinhas. De vez em quando recebo meu namorado, mas é raro que homens entrem em nossa casa e não temos cachorro. Por volta de abril do ano passado, minha mãe me contou que ela e minha irmã tinham visto um homem andando para cima e para baixo com um capuz preto e que eu deveria ficar atenta. Minha mãe cresceu em um dos bairros ruins de Chicago e, como resultado, ela costuma ficar paranoica com coisas idiotas, então eu simplesmente ignorei. No dia seguinte, paro na frente da minha casa e vejo um homem de capuz preto parado ao lado das latas de lixo dos meus vizinhos. Não consigo ver seu rosto, mas ele tem uma constituição grande e uma altura média. Ele tinha uma sacola de pano com ele e parecia que ele estava apenas tentando parecer normal. Assim que o vi, senti uma enorme sensação de vazio no estômago e fiquei nervosa. Felizmente, meu namorado estava comigo e ele começou a se afastar rapidamente quando saíamos do carro. Conto para minha mãe e ela fica ainda mais assustada. Na pressa de ir embora, esse homem deixou a sacola que tinha consigo. Ao olhar dentro, pude ver um monte de pedaços de panos sujos. Panos que ele literalmente usou para se limpar. Isso me assustou e me arrependi de ser curiosa. O que esse cara estava fazendo? Me perguntei. Avance algumas horas e já está escuro. Minha mãe está completamente paranoica, então ela fica olhando pela janela só para ter certeza de que esse cara não está mais andando por ali. Por volta das 8 horas, ouço-a gritar pelo meu namorado. Fomos correndo e olhamos para ver o cara de capuz preto do outro lado da rua, andando diretamente para a nossa casa. Ele está com as mãos enfiadas nos bolsos e está claramente olhando para dentro. Minha mãe liga para o 311, que é o número não emergencial, para denunciar. Enquanto os policiais param, o homem caminha rápido pelo beco. Se fosse uma pessoa inocente, simplesmente ficaria e falaria com a polícia. O fato dele esconder o rosto e correr para o beco me assustou oficialmente. À medida que a noite avança, continuamos a ver este homem caminhando ou olhando para dentro de nossa casa. Continuamos ligando para a polícia para denunciar, e cada vez que eles apareciam, ele fugia. Isso continua até as 2 da manhã, e a polícia finalmente nos diz que continuará circulando pelo local. Então, no dia seguinte, vemos o mesmo homem andando pela nossa casa novamente e olhando para dentro dela. A certa altura, os vizinhos também começam a notar e também chamam a polícia. Depois de uma semana assim, o cara parou de aparecer. Pulo rápido para 2 semanas depois. Estou sozinha em casa e vejo esse homem pela manhã quando estava saindo para fazer uma caminhada, sinto um calafrio ao vê-lo e entro correndo para dentro. Fico olhando pela janela até que ele some de novo. 1 hora mais ou menos depois, escuto gritos vindo da frente. Olho pela janela e vejo uma das cenas mais perturbadoras da minha vida. Aquele homem agarrou minha vizinha e deu alguns murros em seu rosto enquanto ela saía para o trabalho. Ele estava tentando tirar as roupas dela no meio da rua. Um senhor que mora no final da rua foi para cima dele e acabou apanhando e ficou caído no chão. Foi quando o marido dela acordou com o barulho, pois tinha chegado do trabalho há pouco tempo. No momento que vejo ele, me toco de que não tinha ligado para a polícia. Meu vizinho espanca aquele desgraçado ao ponto de deixar ele inconsciente no chão. Ele só parou, pois sua esposa o tirou de cima do homem. Quando a polícia chegou, o homem foi levado preso. Já minha vizinha está traumatizada até hoje e não quer mais sair de casa após o acontecimento. Não sei o que teria acontecido comigo se fosse eu no lugar dela, pois não tinha ninguém em casa para me defender.